Pode ser que você tenha clicado nesse corte sem conhecer o Zona Neutra. Então já se inscreve no canal para você não perder nada, nem gravado e nem ao vivo. Aqui é futebol americano, sem complicação e de torcedor para torcedor. Tampa Bay Buccaneers. Bucks. Podemos ir então para o breakout player do Tampa? Ai, Montanha, eu sou tipo... Não vou falar as palavras, mas quando eu tô casado com alguém é difícil largar a Montanha. Tá bom. Khalid Kansey. Khalid Kansey. Ano passado eu já falei que ele ia ser o breakout player. Ele foi o break player, porque ele rompeu o peitoral na semana 2 em Joe Reserve, valeu, falou. Teve um total de 97 snaps ano passado. Palavras do Bowles esse ano. Ele é enorme se ficar saudável. Ele nunca temporou. Ele nunca terminou uma temporada inteira. Ele é o pick 19 do draft. Esse é bem grande. Ele é o pick 19 do draft de 2023. Ou seja, 23, 24, 25, estamos indo pro 26, pro quarto ano dele. O Tampa já exerceu o quinto ano. Ou seja, jogadores de primeiro round que tem o quinto ano exercido são jogadores que o time quer muito ele. Metade dos jogadores do time não exerce o quinto ano. O Khalid Kansey, apesar de não ter tido uma grande season ainda, teve o quinto ano exercido pelo Tampa. Mas, Neymar, só te corrigindo, tá? Ele tá terceiro, né? Porque é 23 para 24, 24 para 25, 25 para 26. Não, o draft foi de 23, então ele jogou a temporada 23-24 e a 24-25. 25-26. Isso, jogou 3. Ah, 25-26. Isso, jogou 3. Jogou 3, ele tá indo pra quarta. Isso. Em 24, a temporada do meio dele, ele já teve 7 sacks e meio e 37 pressões. Sendo que ele perdeu 5 jogos lá, porque ele nunca jogou uma temporada inteira. Ou seja, já foi um ano decente para um defensive tackle. 7 sacks e meio num defensive tackle, perdendo 5 jogos, é um bom número. Não é o esperado do menino Khalid Kansey. Vale lembrar que o Vita Vea é o nose tackle desse time. E o Vita Vea é 2 jogadores em 1. Ele usualmente acaba não tendo números fantásticos na season porque tem que se evitar o Vita Vea no meio. Se ele consegue passar do center e do guarda, acabou a jogada. E o outro lado tem o Ashton Robinson, que é um defensive tackle, que funciona como defensive end, mas o sistema do Tampa é 3-4. Então joga com nose tackle no Vita Vea, Ashton Robinson de um lado e vai jogar Khalid Kansey do outro. Só que pela primeira vez, Montanha, esses caras têm dos outros dois lados os jogadores que eu trouxe antes, tanto o Ruben Ben quanto o Yaya Diaby. Então existe um mundo onde essa DL do Tampa volte a ser uma máquina como era lá no Super Bowl com Tom Brady, que eles conquistaram o título. A diferença é que lá tinha 2 linebackers excepcionais no miolo de linha. O Lavonte Davis e com o diabo da Tasmânia, O Devin White. Devin White, que na época ao Pro. Não foram ambos ao Pro porque tiveram vergonha de dar os dois ao Pro para ambos. Muito provavelmente na época um dos ao Pro foi do Bob Wagner, como todo ano ele é, e o outro foi do Lavonte White naquele ano eu lembro do Lavonte White destroçando os jogos. Devin White, perdão. Dito tudo isso, na primeira jogada do 11 contra 11, que não vale nada, porque não tem pad, não tem nada, mas na primeira jogada do 11 contra 11 de treinamento do Tampa Bay Buccaneers, ele já passou por cima do guarda e do center, chegou no quarterback, fez um carinho no quarterback. Que é o que é esperado dele. É esperado que ele seja um jogador defensivo. A comparação dele, quando ele veio pra NFL, pessoal, era Aaron Donald. Essa é a comparação dele. Ninguém nunca na história se comparou a meio Aaron Donald, mas os traits dele, forma física, força, velocidade, agilidade, etc., todos esses comparativos é um Aaron Donald 40%, 35%, 50%. O que um Aaron Donald 50% é titular em 32 times da NFL. Justo. Montanha, Breakout Player of the Year para Atlanta Falcons, Montanha. Tá aí o menino. Walker. O jogador que eu mais queria do draft de 2 anos atrás. 2 anos atrás não, do ano passado. Do ano passado, que foi a temporada 25. Jalen Walker, que o Falcons buscou na 15, é um dos outside linebackers. Vale dizer que o Pierce Jr. não tá cotado aqui, que é o outro outside linebacker, porque ele já passou de 10 sacks no ano que passou. Ele já estourou, literalmente, porque ele machucou e talvez comece a temporada machucado. Então o Falcons pode ter uma pequena dificuldade no começo da season. Mas o Jalen Walker teve jogos onde ele foi fantástico, não só nos números, mas na capacidade dele de passar pela linha, chegar no quarterback, chegar no running back. Ele é um excelente híbrido. Espero que o Falcons, com o Stefanski, consiga perceber isso e utilizar dessa forma. No mundo da NFL, cada vez mais está usando esse jogador híbrido. O Walker é um animal. Ele já comentou durante a season quem foi, eu trouxe o nome do cidadão. Em algum lugar eu trouxe o nome do cidadão. Jeff Ulbrich, que é o defensive coach do Falcons, já falou, ele literalmente falou que o Walker vai ser tanto pass rush
quanto um jogador versátil off-ball. Então ele literalmente vai ser usado como híbrido, mas em todos os snaps da OTA até agora, ele é full pass rush. Eu acho que é uma pena para um jogador desse, que não conseguiu mostrar esse potencial na season passada, onde o time foi bem dessa forma. Veja bem o que eu falei antes. Se ele é um jogador bom nesse naipe, se ele consegue fazer as pressões, sobra sec para os outros. Sim. O time liderou o Falcons historicamente, talvez com muita ajuda do Walker, só que o número total dele não foi tão bom, porque talvez tenha ajudado os outros. O interior de linha fez tanto sacks, porque talvez o James Pierce Jr. e o Jalen Walker fizeram pressão suficiente que os guardas tiveram que deixar um pouco mais livre esse miolo de linha, o que facilita para os sacks terem acontecido por ali. Dito isso tudo, eles não estão deixando o jogador ser o híbrido que ele era em Geórgia, onde ele era sensacional, como eu acabei de falar. E ano passado ele teve 36 tackles para 5.5 sacks e 2 forced fumbles. Vale ainda dizer que Caden Ellis foi pro Saints, que é um jogador que também era edge por esse time, também era outside linebacker e era útil. E era um jogador que jogava de inside linebacker também. É um jogador que fazia mic, pressão, cobertura e alinhava em lugares diferentes, e a comunicação, que é o que tu falou, Monteiro, jogava com o ponto. Então o jogador central dessa defesa do Falcons foi embora, e o que é esperado é que o Jalen Walker pegue parte disso. Não vão me trazer o Jalen Walker para ser o Mike, para ser o jogador de interior de miolo de linha, mas usem ele mais como linebacker também para ele ser híbrido, e não tanto só como pure rusher, o jogador que só vai atrás do quarterback. Fazendo isso, usando ele mais... Mike Parsons ainda vai muito atrás do quarterback, tem que ir. Mas mais Micah Parsons um pouco, usando ele um pouco mais para dropar. O exemplo que eu dei do TJ Watt também não é bom, porque o TJ Watt também vai muito no quarterback. Eu gostaria que o Jalen Walker fosse menos no quarterback e fosse mais utilizado nas outras funções de um linebacker. E aí sim, eu acho que ele vai ser excepcional. Para dar números para o Jalen Walker, para ele ser o breakout player, eu espero que ele faça 65 tackles, lembrando que ele muitas vezes vai ser um pure rusher, então é raro um pure rusher ser o jogador que faz muito tackle, porque ele vai estar no canto do campo usualmente. Mas eu exigiria que ele fizesse pelo menos dígito duplo de sacks. 10 sacks, 11, 12, 15 ou o que ele conseguir. Mas tem um nome, Montanha, que eu acredito que vai ser o breakout player ainda mais. Nick Scotton. Um nome que 95% de quem não nos assiste nunca ouviu. E parte dos 5% talvez acham que é o Nick Scott. Sério, o time tem o Nick Scotton e o Nick Scott no mesmo time, sendo que o Nick Scott é um free safety de mais de 30 anos. Ou seja, o nome que o cara já ouviu muitas vezes é o Nick Scott, e não o Nick Scotton. Nick Scotton é um edge barra outside linebacker que começou a partir da semana 8, teve 68% dos snaps e liderou o Panthers com 5 sacks, foi uma micharia os sacks do Panthers, 5 sacks, 47 tackles, 7 tackle for loss, um passe desviado e um forced fumble. Quais são os detalhes aqui? Ele treinou nessa off-season, Montanha, com B.T. Jordan, um treinador de linha defensiva, que também treinou Rashad Gary, Jonathan Greenard e Micah Parsons. Então ele treinou com alguém com algum gabarito, com alguma relevância. Razoável. E o B.T. Jordan falou que ele ficou melhor, visivelmente melhor, nos seus principais defeitos, que era o uso das mãos e os detalhes de acabamento de um pass rush. Para melhorar, o outro lado, que foi um time que não foi bem como indo atrás do quarterback. O outro lado agora, quem vai atrás do quarterback, se chama Jalen Phillips, que o time acabou de trazer. E o Jalen Phillips, que é um excelente outside linebacker quando tá inteiro, como o Zuma costuma dizer, e é de verdade isso, ele se machuca muito, tomara que esse ano não. O Jalen Phillips virou o Jalen Phillips com o Vic Fangio lá no Miami Dolphins. Então ele sabe o esquema já 3-4, que é o esquema que o Fangio usava. E além disso, esse time tem Derrick Brown no meio da linha, que é um dos melhores defensive tackles da NFL. O melhor defensive tackle da NFL parando o jogo corrido. Facilita mais para os edges não precisar se preocupar tanto com essa função. Por que eu estou dizendo desses dois especificamente, do Phillips e do Brown? Porque isso vai fazer com que o nosso querido Nick Scotton tenha mais jogadas 1 contra 1. E com mais jogadas 1 contra 1 é mais fácil ele ganhar do tackle que está mais desprotegido. Então é muito possível que, apesar que eu não acho que ele seja um Phillips, não acho que ele seja um top 10 defensive end, eu acho muito possível, acredito que é muito possível que ele faça números de 1. Porque ele vai começar desacreditado, entre aspas, na season, como titular, e ele pode fazer números fantásticos. Eu acredito que ele passa dos 10 sacks, passe dos 10 tackles for loss e tenha múltiplos forced fumble. Muito bem, meu querido. Muito bom. Beleza, vamos passar aqui. O Kinobi pergunta se você acha que o Canales pode ter seu breakout year de coach. Sempre pode, né? O Canales é fantástico. E lembrando que o Panthers já foi para os playoffs. Foi algo inesperado, por mim, principalmente. Eu não imaginava que o Panthers ia melhorar consideravelmente. Essa última corrida que ele deu e o resto do universo conspirando para eles mesmos negativo irem para os playoffs.
o time visivelmente melhorou, né? Em especial o lado de ataque, que é o lado referente ao Canales. Então, melhorando a defesa, como eu acabei de salientar aqui, se o running back, o Brooks, jogar, e principalmente se o Coker se manter saudável, cara, assim, como a gente costuma dizer, todos os times vão entrar na season pensando que podem beliscar os playoffs, que o Super Bowl. Tô lá, é um jogo e vamos ver. Se tu ir nos detalhes do possível breakout player, lembre-se, eu não tô dizendo que vão ser, alguns tô dizendo que vão. Mas se tu conseguir fazer breakout players, além de já ter os teus playmakers funcionando, é muito possível que teu time vá muito bem e tu consiga atingir os playoffs inesperado. Sim. E uma vez os playoffs, amigo, é 4 jogos. É isso aí. Vamos pro menino? Vamos lá, vamos revelar. Quem é o breakout player do Saints? Guri bom! Tyler Shaw. Tyler Shaw conseguiu assumir a titularidade na semana 9, Montanha. E começando só na semana 9, ele teve 2.384 jardas, 10 touchdowns, um rating de 91.3. Perceba que começando na semana 9, teve 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, possivelmente 18, não sei quando é que foi a bye dele. Então foi 9 ou 10 jogos a princípio e só 10 touchdowns, o que dá um touchdown por jogo passado. Não é muita coisa. Não. Mas é um time que tinha Juan Johnson e Chris Olave pra receber a bola. É isso aí. Num quarterback rookie que ninguém dava uma gota d'água pra ele no deserto. E um Camara que não estava tatuando, machucou bastante ainda. Tentaram uns 3, 4 running backs. Tentaram uns 3 running backs diferentes lá, ninguém entrou. Exato. Teve 183 jardas corridas e 3 touchdowns corridos ainda. Então, ele é uma ameaça pelo chão, mesmo que não tanta quanto outros, mas acho importante, acredito ser importante, para esse estilo de quarterback, ele ter alguma ameaça corrida para um quarterback. O que é o estilo de quarterback? É um quarterback que não é unanimemente um excelente pocket passer. Ele não é unanimemente um pocket passer, então é bom ele ao menos ter alguma ameaça corrida. Justo. Abre aspas. Controle da linha de scrimmage mais evolução em todo o sistema. Fecha aspas. Foi isso que o offensive coach falou dele. Por quê? Ano passado, ele estava tipo o backfield do Browns. Tipo o backfield do Falcons. Vamos brigar pra tentar ser titular, meu irmão. Eu tô na pressão aqui. Esse ano não. Esse ano, o time de ataque do Saints é desenhado pra ele. Sim. Se vai dar certo, vamos ver. Mas ele é o quarterback starter. É isso aí. Todas as repetições de starter são dele. A gente tem falado muito de fantasy, né, mas eu vou falar mais um pouquinho também. Yep. Você que costuma fazer drafts aí, que não drafta quarterback cedo, esse é uma boa opção Exato. para late round. Lá pro final, ele vai ser uma excelente opção, até mesmo porque pra fantasy é muito importante o upside corrido. Isso aí. E é uma coisa que ele tem. Vale dizer ainda, que é o que coloca ele na frente, por exemplo, de um Devon Vele, pro meu breakout player, que foi adicionado para ele, que não tinha ano passado. Travis Etienne. Ano passado estava sem nada, basicamente, porque Camara não é mais o Camara. Não, e o Camara machucou um tempão também, né? Exato. Mas mesmo não machucado, o Camara foi um tempão também. começou a queda. Travis Etienne como running back, é um bom running back. David Edwards na linha ofensiva. Noah Fant como tight end, apesar que tem o John Johnson, mas Noah Fant não é de se jogar fora. E Jordan Tyson, obviamente, o wide receiver 1. Então, melhoraram de fato a força para eles. Ele é o wide receiver... Chris Olave. Chris Olave, isso. Melhoraram o ataque para ele. Agora o ataque é dele e melhoraram a defesa também, Montanha. Vamos ver o que esse time pode fazer. Cara, convenhamos também que essa defesa do Saints, da metade da temporada passada pra frente, já deu uma boa... Evoluída, claro. Né? Perceba que, principalmente falando da NFC South, que é o caso aqui, todos os times que eu falei, ao menos eu me ouvindo, falando dos times, parece que, cara, se encaixar esses breakout players, meu irmão, não só levam a divisão, como vamos ver se esse Rams bobear muito aí, a gente chega nas cabeças aí também. Porque, cara, tu acerta um lado, tu acerta outro, tu já tem teus playmakers. Ano passado, 3 times fizeram 8 vitórias. Então, todo time dessa divisão joga no balaio de gato. Quem fizer melhor dever de casa leva, né? É isso aí. Gostou desse corte? Pô, então te inscreve no canal e derrete esse botão de like. Aqui é Zona Neutra, futebol americano sem complicação o ano inteiro. Tamo junto.